Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai resolver a questão mais difícil da prova de Ciências Humanas do ano passado, de 2024, segundo os microdados do Enem. Essa é uma questão em que a gente vai falar um pouco sobre conceitos filosóficos, mas a gente também vai falar sobre habilidades e competências e, mais importante, talvez, nessa aula, certas dicas, certos direcionamentos sobre estratégia de resolução de questão. Beleza? Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Blanes, eu sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia, e esse canal foi criado para aproximar você que está aí do outro lado, o mais rápido possível, no que depender de mim, do seu sonho de passar numa universidade muito concorrida, de passar num curso muito concorrido. E também eu queria aproveitar para agradecer demais a cada inscrição, a cada curtida, a cada comentário, a cada seguida lá no Instagram, porque é isso que faz eu poder direcionar a energia cada vez mais para esse canal, cada vez mais para o Instagram, para aproximar vocês do sonho de vocês. Então eu agradeço demais cada comentário que tem me inspirado, que tem me dado muito combustível para continuar produzindo. Mas agora, sem mais enrolação, né? Vamos para a questão, certo? Essa é a questão. É uma questão sobre empirismo. Não só sobre empirismo, né? Vamos começar lendo a questão, depois a gente vai falar um pouco sobre as habilidades e competências. Então, a primeira dica, para quem não sabe, uma dica assim que eu acho muito importante, começa, gente, lendo o enunciado, começa lendo o comando, porque quando a gente for fazer as questões, quando a gente for ler os textos, melhor dizendo, das questões, a gente já lê o texto com um olhar mais direcionado. Porque eventualmente tem questão com textos muito abstratos, às vezes textos muito grandes. Então, quando a gente lê com esse olhar focado, direcionado, isso nos ajuda demais. Então, vamos lá. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes em relação ao. Então, ó, a gente tem que comparar os textos e a gente tem que enxergar quais são os posicionamentos filosóficos divergentes em relação ao texto um e ao texto 2. Ou seja, no que é que eles discordam, qual é a diferença, qual é a divergência. E assim, antes da gente ler os textos, eu queria mostrar para vocês como essa é uma questão de competência um, habilidade 4. Como é que eu sei disso? E aí eu coloquei para a gente aqui, ó, um recorte da matriz de referência. Esse é um documento, para quem não sabe, que é só digitar no Google matriz de referência. E aí vocês vão abrir um documento oficial do INEP, do MEC, em que vão ter lá todas as competências e habilidades, certo? Ah, essa questão, que foi a questão mais difícil do ano passado, era uma questão muito provavelmente de habilidade 4. E vejam como essa competência um é a competência onde cai muita questão de filosofia, gente. A competência um, ela costuma ser resumida como a competência de cultura e identidade. E aí, né, a gente pensa, né, identidade, a gente pensa que é uma competência muito ligada à sociologia, muito ligada às questões da antropologia, né, cultura e identidade. Só que eu acho que isso faz, às vezes a gente esquece que a filosofia é um aspecto da cultura, né? E aí acaba que muita questão de filosofia está enquadrada na competência um. Muitas vezes na habilidade um, olha a habilidade um, interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Se a gente pega uma questão que tem um texto de um filósofo, sei lá, um texto do Kant, essa é uma questão de, pode ser uma questão de habilidade um. Porque um texto de um filósofo antigo, no caso do Kant, um filósofo moderno barra contemporâneo, mas é um filósofo do passado, né? Do século XVIII, isso é uma fonte de um período da história.
e é uma fonte de algum aspecto da cultura. Então é nesse sentido que o Enem explora isso. E aí a habilidade 4, que é a habilidade da questão que a gente vai fazer hoje, é uma habilidade de comparação de pontos de vista. Então, se você quer se sair bem na prova do Enem, você precisa saber comparar diferentes pontos de vista. Saber que existem divergências acerca de um mesmo ponto. E nesse caso, a questão está querendo isso da gente. Que a gente saiba ver as diferenças entre duas escolas, duas propostas filosóficas. Então, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes, esses textos são fontes de determinado aspecto da cultura. No nosso caso, o aspecto da cultura é a filosofia. Beleza, gente? É assim que a gente vai conhecendo e aprendendo a mapear a prova. Eu olhei para essa questão e de cara já percebi que era uma questão de habilidade 4. Você não precisa decorar tudo, sabe? Mas simplesmente ir conhecendo a prova ao longo do conhecimento das habilidades. Mas agora vamos para a questão mesmo, certo? E aí, gente, eu vou fazer de uma forma bem completa aqui. Não vou falar sobre tudo, mas eu vou tentar dar uma abarcada nos temas, certo? Então a ideia aqui é essa mesma. Não é fazer do jeito mais rápido possível. É dar dica para vocês de como que a gente pode usar o conhecimento das questões para explorar um pouco mais aí dos assuntos. Mas vamos lá. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação a alguma coisa. No que é que os textos discordam? Texto 1. O empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por dois dogmas. Então, assim, ó, o empirismo moderno, que é uma teoria epistemológica, né? Que é uma teoria do conhecimento, ou seja, que é algo que se relaciona com a epistemologia. A epistemologia, gente, é uma área da filosofia que se dedica a refletir sobre a natureza do conhecimento, os limites e as possibilidades do conhecimento. O empirismo é uma corrente. Tem o empirismo, tem o racionalismo, tem o criticismo, enfim. O empirismo foi em grande parte condicionado por dois dogmas. Um deles é a crença em certa divisão fundamental entre verdades analíticas. Então, uma divisão entre verdades analíticas e ou fundadas em significados independentemente das questões de fato. Eu vou explicar isso para vocês. E as verdades sintéticas. Ou fundadas em fatos. Então, esse é o primeiro dogma, né? A diferença entre verdades analíticas e verdades sintéticas. E o segundo é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata. Primeira parte talvez seja mais importante para a gente, porque essa é a parte que vai se relacionar com o texto 2. Verdades analíticas, gente, são verdades em que a própria construção, a própria frase, o próprio sentido, significado da frase já nos traz um conteúdo de verdade. Como assim, professor? Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Isso é uma verdade analítica. Por quê? Porque a gente não precisa ver um triângulo para saber que ele tem 3 lados. Porque essa é a definição de triângulo. Triângulos têm 3 lados. Essa é a definição de triângulo. Então, essa é uma verdade que a gente não precisa checar no mundo, vamos dizer assim, né? Ver se isso é um fato. Ou, por exemplo, o solteiro é um não casado. Essa é uma afirmação que não precisa ser confirmada, porque a definição de solteiro é não estar casado. Olha a diferença para uma verdade sintética. Verdade sintética é tipo assim: o café está quente. Percebe que a gente não consegue saber se isso é verdade ou mentira só se a gente testar no mundo, se a gente for ver se tem uma caneca de café e pegar na caneca e ver se ela está quente ou fria. Isso é uma verdade sintética.
Para quem já estudou Kant, isso aqui tem muito a ver com os juízos analíticos e os juízos sintéticos do Kant. Mas aí é um outro assunto, porque aqui a gente está falando de empirismo. Kant não é empirista, não. Mas é só para ver se conecta aí, se alguém já estudou sobre Kant. E aí o texto 2. Então, assim, o texto 1 fala sobre como o empirismo funciona. Texto 2. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Que já é diferente, ó. Somente enunciados, ou seja, somente frases que têm algum conteúdo factual, ou seja, somente frases que comunicam fatos, podem ser teoricamente significativos. Então, se você fala de alguma coisa que não tem nada a ver com um fato checável na empiria, na realidade, isso não pode ser verdade para essa outra corrente. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. Então, quando você enuncia algo, quando você fala algo, e isso não está fundamentado pela experiência, para essa visão, é carente de significado. Tese 2. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. Tese 3. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. No primeiro texto, aparecendo isso aqui para atualização, vamos deixar para lá. No primeiro texto, no texto 1, está se dizendo que existe uma visão do empirismo em que podem existir as verdades analíticas, onde a gente não precisa checar se aquilo tem alguma conexão com o mundo, porque o próprio enunciado já é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, uma verdade analítica. E existem as verdades sintéticas, onde a gente precisa olhar para o mundo. Então, o primeiro admite que a linguagem permite a gente chegar em verdades sem se conectar com a experiência ou se conectando com a experiência. O texto 2 não. O texto 2 diz que a gente só pode enunciar coisas e essas coisas serem verdadeiras se elas tiverem contato com a realidade, se elas tiverem contato com as experiências. Logo, ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao estatuto epistemológico da linguagem. Veja, nós estávamos falando de epistemologia o tempo todo, empirismo é a escola filosófica, e a gente percebeu juntos que o texto 1 e o texto 2 discordavam acerca da possibilidade de certos enunciados serem verdades ou falsos. No caso do texto 1, ele diz que o empirismo, se um dos dogmas do empirismo era essa divisão entre verdade analítica e verdade sintética, em que é possível considerar uma verdade sem se conectar com a experiência, que são as verdades analíticas. Enquanto o texto 2 diz, olha, enunciados que têm significado são só enunciados que são conectados à experiência, que são só enunciados conectados aos fatos. Então, eles discordam acerca da possibilidade epistemológica da linguagem. Então, o estatuto epistemológico da linguagem. Beleza? Alicerce estruturante da moralidade, não tem nada a ver com moralidade essa questão, né? Conteúdo essencial da metafísica, não é uma discussão sobre metafísica. Metafísica tem a ver com as maiores abstrações, tem a ver com tudo aquilo que é para além do físico. Essa é uma discussão epistemológica. Então, não. Princípio constitutivo da ontologia, não. Ontologia é uma palavra que vale a pena um vídeo, né? Porque é uma palavra que aparece em muitas questões do Enem. Se você tiver interesse em um vídeo sobre ontologia, comenta aí. Mas não é. E domínio reflexivo da estética. Também não tem nada a ver com estética. Então a gente fica com a letra A. Beleza, gente? Para quem curtiu, muito obrigado. Para quem ficou até aí, se inscreva no nosso canal. Comenta a ideia de um próximo vídeo pra gente aí. Compartilhe esse canal com quem você acha que vai curtir esse conteúdo. E me segue no Instagram. Muito obrigado, queridos e queridas. E até a próxima. Valeu!